Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast que está aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Maicon, eu sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Obrigada, Maicon. Obrigado, Rafael. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E eu vou estar apresentando o nosso convidado de hoje, Rafael dos Anjos, pastor sênior da Igreja Remanescentes em Timbó, Santa Catarina. Marido da Tatiana dos Anjos, pai do Rafael Filho, escritor, teólogo, pós-graduado em neurociências, mentor de desenvolvimento humano, CEO da Excellence Consultoria e celebrante de casamentos. Muito bem-vindo. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, Suzy? Olá a todos que estão nos assistindo. Que alegria nós estarmos aqui agora nesse momento para falar um pouquinho, debater algumas ideias e também falar um pouquinho da minha história de vida. Eu tenho certeza que vai abençoar muitos de vocês que estão nos assistindo. Quando nos apresentaram o pastor Rafael, a gente já conhecia das redes sociais, mas nos falaram, ele é um dos maiores celebrantes de casamentos da América do Sul. Conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, você disse que também já foi ranqueado num site, que é o casamento.com, né? Isso. Existe uma plataforma hoje que é a maior plataforma de organização de casamentos da América Latina. O site é... Posso falar? Sim, fica à vontade. Casamentos.com.br. Você que vai casar, esse site ele é fantástico porque reúne todos os fornecedores de serviço de casamento. Você pode organizar todo o seu casamento nessa plataforma, desde A a Z. E ali também estão os celebrantes de casamentos. Isso aconteceu de uma forma muito interessante, porque eu estava na casa do meu pai há uns 8, 9 anos atrás, quando então recebi uma ligação de São Paulo, e essas ligações, você já sabe, né? Normalmente é telemarketing. 011. 011. Eu já quase nem atendo mais, né? E aí atendi, e a moça falou, você é o Rafael dos Anjos? Eu disse, sou. Ela falou, então, estão pedindo seu nome na plataforma. Eu disse, que plataforma? Aí ela começou a me explicar que era um trabalho que eles estavam desenvolvendo, né? Inserindo profissionais dessa área de casamentos. Eu achei, primeiro, que era um blefe dela ali, mas enfim, eu acreditei. Eu disse, mas como assim estão perguntando por mim? Não, estão perguntando por Rafael dos Anjos na plataforma porque não estão encontrando. Nossa. Eu já fazia casamentos antes. Inclusive, no sábado, a gente esteve com um casal... E eu casei eles há 22 anos. Há 22 anos nós participamos do casamento ali. E agora eles estavam celebrando os 22 anos e nós estávamos junto com eles. Ou seja, mais de 25 que eu celebro casamentos. Mas sempre foi assim, muito despretensiosamente, né? Eu como pastor, auxiliar também de pastor na época, eu auxiliava nos casamentos, até que o pastor disse, não, a partir de agora você vai fazer os casamentos. E eu comecei a fazer os casamentos, mas nunca pensei numa situação de profissão ou de um nicho de mercado como é hoje. E aí quando ela me ligou, aí eu dei uma oportunidade para mim mesmo nesse sentido. Eu lembro que na época ia ter um workshop de celebrantes e para mim tudo era muito novo. Aí eu fui participar em Porto Alegre para conhecer um pouco mais desse mercado e eu vi que era um mercado gigante e que eu poderia entrar no sentido de abençoar muitos casais, porque esse era o propósito. E eu me cadastrei e naquela semana já, estourou minha agenda. E hoje, por exemplo, hoje eu tenho agenda já para 2027 de casamentos agendados. Eu fiz um casamento no sábado passado, esse casamento estava agendado há 2 anos. Puxa. Essa semana eu tenho sexta, tenho sábado. Semana retrasada eu casei um casal numa quinta-feira à tarde, às 5 horas. Inclusive foi marcante porque a noiva desceu de helicóptero, foi top, assim, foi bem legal. E hoje estou aí. Aí durante esses anos, todos os anos, essa mesma plataforma, ela faz uma homenagem, né? Enfim, ela dá uma premiação de forma de notoriedade para as pessoas que são as mais pontuadas na plataforma. E agora fazem 7 anos consecutivos que eu sou um dos maiores celebrantes de casamentos do Brasil, segundo essa plataforma. Parabéns, Rafael. Obrigado. Eu acredito que já estou perto de 1000 cerimônias. Alguém já vai querer fazer conta agora, né? Como é que pode ser cerimônia? Só tem 2 final de semana. É porque eu faço muitos casamentos no mesmo dia. Agora, no ano passado, por exemplo, eu fiz 7 casamentos em um final de semana. Foram 2 casamentos na sexta, foram 3 casamentos no sábado e mais 2 casamentos no domingo. Mas você diz são cerimônias separadas ou são... São separadas, não são coletivas não, Sim. são separadas. Então o que é? A questão do horário. A minha cerimônia dura 30, 40 minutos, então eu tenho um casamento em Blumenau às 3 da tarde, eu posso marcar outro às 5 em Blumenau também, porque eu consigo atender, porque eu não fico, né, nos casamentos. Sim.
Eu celebro o casamento como um profissional. A linha de mensagem é o evangelho, isso para mim é inegociável. Hoje você encontra vários celebrantes que falam de vários assuntos, inclusive tem celebrantes que não falam nem de Deus, a pedido dos casais, mas que não é a minha linha, né? Minha linha, ela é a tradicional, aquela cerimônia religiosa, vamos assim chamar, mas é a palavra do começo ao fim, e eu ministro a palavra, abençoo o casal e vou pro próximo. Amém. E às Isso vezes- regional ou pode te Não, chamar eu lá já em fiz São no Paulo? Brasil inteiro casamentos. Agora eu limitei um pouco. Nos últimos 2 anos eu desacelerei bastante e tenho dado mais prioridade para fazer casamentos aqui na região. Porque se eu faço um casamento em Fortaleza, São Paulo, eu vou ter que ir 2 dias antes, uma programação, uma logística muito difícil. Então, se eu faço aqui, por exemplo, eu faço Blumenau, 1 hora eu estou em casa de volta. Sim. E eu posso também, porque foi um acordo também entre eu e minha família, né? Porque o final de semana eu não posso comprometer ele e esquecer da minha família. Tá certo. Então eu priorizei o quê? Fazer os casamentos próximos, porque quando eu saí de casa, meu filho já disse: pai não vai demorar, né? Eu disse: não, filho, é 1 hora o pai tá de volta. E realmente, vou lá, celebro, volto para casa e a gente ainda tem tempo para ter o tempo de família. Que legal, Rafael. E, Rafael, a gente vê hoje, até vi algumas estatísticas recentes, que cada vez os jovens estão querendo casar menos, no sentido civil e religioso, cristão, no caso, como nós entendemos, que o número de divórcios tem crescido no nosso país. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais acontecem divórcios. Por que você acredita no casamento? Por que você acredita que Deus quer unir homem e mulher para permanecer juntos até que a morte os separe? Então, o plano criacional de Deus já nos dá essa resposta, né? Você vê lá no princípio, Deus cria tudo através da sua palavra. No 6º dia da criação, o próprio Deus, com as suas mãos, cria o homem e ele vê que o homem está só. E aqui existe sempre uma brincadeira que eu faço, né? Foi Deus que viu que o homem estava só, não foi o homem que pediu uma mulher. Até porque estava bem tranquilo lá no jardim, né, Michael? Não, só estou brincando. Não, Mas- que é isso? É, Suzy, é um amor de Suzy, pessoa. A parte Suzy mulher já ganhou aqui. de lado aqui. Não, mas eu vou ficar bem contigo, Suzy. Porque aí Deus viu, porque Deus sabe mais que o homem. E Deus então cria a mulher, e quando Deus cria a mulher era algo muito bom, e realmente ali ele estabelece a primeira família na terra, ou seja, é um plano de Deus esse. O plano de Deus é a família, o plano de Deus é o casamento. Por que existe tanto levante para desconstruir a originalidade de um casal? Exatamente porque o inimigo de Deus, ele não está nada feliz. Há um movimento, eu não vou mencionar o nome, mas que diz que se eles conseguirem destituir a família, o Estado tem domínio sobre a sociedade. Que horror. Então, o que faz com que nós ainda tenhamos um mundo civilizado, por mais que esteja como esteja, mas ainda é civilizado, é exatamente as famílias. E eu acredito, Maico, Suzy, eu acredito, você que está nos assistindo, eu acredito muito nessa instituição chamada família. Eu continuo crendo, sim, na restauração. Eu poderia compartilhar muitas histórias com vocês. Uma que aconteceu não muito tempo, de um casal que estava 24 anos separados. E que separados, 24 anos separados. E que agora, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, caminhando na palavra, aconselhei, conversei, entender o princípio do perdão, ele perdoou, ela perdoou, e faz pouco tempo que eu casei os dois novamente. Ou seja, eu acredito na restauração, eu acredito, sim, os números estão aí, as estatísticas estão aí, de fato, os divórcios são assustadores, inclusive no meio cristão, coisa que... São os poucos que casam ainda também. Então, Suzy, há muitos anos o evangélico, né, a pessoa, o cristão em si, meu Deus, nunca, jamais separar, divórcio, jamais. Era tabu. Tabu, e hoje em dia parece que virou moda dentro das próprias igrejas, as pessoas não dá, separa, abre mão. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, e é verdade, antigamente quebrava alguma coisa, a gente consertava, hoje joga fora e compra outro. E assim estão os casamentos também. A pessoa, se não dá certo, não são parâmetros que até dá uma legalidade para divorciar e tal. Não, é simplesmente porque, eu não sinto mais que eu tenho que estar junto. Pelo amor de Deus. Então, em algum momento, se perdeu essa alegria de estar junto e se perde por vários fatores, né? Hoje,
tantos homens que preferem os amigos do que estar com a família, tela, né? Hoje celular é um desafio, É o que a né? gente mais tem escutado. Ó, meu marido não olha pra mim, só fica jogado na frente do celular quando vem no trabalho, ou vice-versa. Falta de se conectar como casal. Então, Michael, Suzy, vocês trabalham com os casais, vocês sabem muito bem que hoje o maior índice de divórcios não é mais como antigamente, que era o que a área sexual era uma área ou financeira, né? Financeira e sexual eram as áreas que mais traziam divórcio. Hoje é falta de comunicação. Hoje são casais presentes de corpo, mas que não são presentes, são ausentes. E aí, obviamente, vai entrando a rotina do casal, uma rotina tóxica, não há comunicação. Hoje o cara tá sentado na sala, manda o WhatsApp pra esposa na cozinha pra ver o que vai Isso é ter de almoço. controverso, né? Porque se tu for ver, o celular veio do telefone, o telefone veio por causa da comunicação, né? Exato. Então, é o que nos aproxima de gente tão distante e nos distancia de quem está perto. Sim. Então, eu vejo que o número de divórcios é fato, existe sim, é assustador, mas como eu tô nesse meio, eu acabo vendo, e isso alegra o meu coração em saber que também a gente tem percebido muitas pessoas se conscientizado no sentido de casamento. E eu percebo hoje que as pessoas que têm casado nos últimos 2 anos, principalmente, o perfil dessas pessoas realmente é um perfil de gente um pouco mais madura, não é tão adolescente, porque a gente teve uma geração que estava com 15 anos, estava casando, 16 anos, com autorização dos pais, né? E casando, uma forçação até de barra, e aí por que hoje nós temos tantos divórcios? Porque é uma geração imatura que casou. Não foi preparada para o Claro, casamento. o casamento não é para criança, o casamento é para adulto, para pessoas que sabem das suas responsabilidades. Eu fiz um casamento aqui em Blumenau, inclusive, na verdade foi em Balneário, mas o casal, ela de Blumenau e ele de Gaspar. E quando eu conversei com os dois, eles falaram para mim que estavam namorando há 3 meses. Isso me assustou muito, eu disse, meu Deus, só que era um casal maduro. E aí eu falei para eles, nossa, vocês têm certeza mesmo, né? Aí eles, temos, absoluta. Nós nos amamos, com paixão à primeira vista, nós nos entendemos e casei os dois. Cara, isso fazem 4 anos mais ou menos. Eu encontrei agora recentemente eles num shopping, com um bebezinho e tudo, e os dois vivendo a lua de mel ainda. Mas por causa do quê? Da maturidade. Então, hoje eu tenho visto esse perfil. E isso é bom, por quê? Porque num futuro breve, nós não vamos ter tantos divórcios como nós temos nesse momento, que é fruto de algo que foi plantado e semeado ali atrás. Rafael, você também é pastor, você leva a fé em Jesus a sério. O que a fé pode ajudar um casal que talvez esteja passando por isso? O pessoal casou, estava apaixonado, sentiu aquele sentimento que você vê o outro sem nenhum defeito, sem nenhum problema, depois você começa a ver isso, cai na real, percebe que a outra pessoa, ela também erra. Qual conselho você daria a partir da fé cristã para casais que estão passando por isso? O amor é decisão, o amor não é só um sentimento. O que é o sentimento é aquela paixão, aquela coisa que pega fogo e de repente vai se apagando. O amor suporta o insuportável, a Bíblia diz. O amor não arde em ciúme. Agora, pois permanece a fé, a esperança, o amor, e o maior de todos eles é o amor. É que, na verdade, a nossa língua portuguesa para amor é uma palavra única. Mas quando nós estudamos na originalidade, nós percebemos que há vários tipos de amor. E quando se fala de casamento, não é o amor de amizade fraternal, fraternos, não, é o amor ágape, é o amor sacrificial. E esse amor sacrificial nós só entendemos quando estamos com o Senhor. Não tem como nós entendermos esse amor. O amor que Deus tem por que muitos não entendem o amor de Deus por nós? Porque não tem acesso, não é que não tem acesso, não querem ter acesso a essa informação que vai gerar a fé para você entender isso. A fé, ela é a certeza e a convicção de fatos que não se veem, mas que se espera. Ou seja, vai acontecer, eu creio que isso vai acontecer. E isso vem através de você caminhar no Evangelho e ouvir a palavra. A fé não vem de orar. Eu posso orar, jejuar e dizer, Deus me dá fé. Deus não vai te dar fé. Deus vai dizer, vai ouvir a minha palavra. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Aí a importância realmente de estar ouvindo a palavra, a igreja, né, de estar em comunhão com os irmãos, porque a tua fé aumenta. E a tua fé aumentando, você, mesmo que o teu casamento esteja destruído, a fé faz você acreditar que ainda existe solução. Um dia, Michael, Jesus estava pregando, e a Bíblia diz que todos começaram a se levantar e ir embora. Sobrou quem? Os 12 discípulos.
Jesus olha para eles assim, tem mais alguém aí que quer ir embora? O Pedrão se levanta e diz o quê? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras, não é para onde, é para quem iremos. Se só tu tens as palavras de vida eterna. E essa é a realidade de muitos. Aonde que eles estão correndo quando vem a dificuldade no casamento? Estão correndo para um amigo pervertido que vai dizer separa. Eles não têm O amigo que já é separado, Exato. a amiga que já é separada. E você pode observar que a maioria é assim, acaba se... É uma coisa interessante, porque se atraem, né? Eles acabam se atraindo. Tá com problema no casamento, acaba sendo atraído por alguém que já é separado. E acaba ouvindo isso. Agora, se ele estiver na palavra, ele crê que Deus pode trazer à existência o que não existe. Que Deus é Deus de milagres, que Deus restaura, que Deus sara, que Deus cura. E é isso que as pessoas precisam dar essa oportunidade para Jesus trabalhar no coração delas. Eu sempre falo, não a religião, Michael. Eu tenho uma visão muito clara quanto a isso. Eu sou da relação com Deus e não da religião. A religião engessa muita gente. E esse é o problema de muitas pessoas que hoje, dentro da igreja, estão se divorciando, porque eles têm uma religião. Porque se tivesse uma relação genuína e verdadeira com Deus, elas teriam ainda mais responsabilidade com seu cônjuge, com seu esposo, sua esposa. Então, eu acredito que é de suma importância a fé no relacionamento. Jesus operou seu primeiro milagre aonde? Em um casamento. Caná da Galileia. Caná da Galileia, exatamente. Lá em João 2. E por que o milagre aconteceu? Porque Jesus estava lá. Agora, como que vai acontecer um milagre em casamentos de uma restauração se Jesus não está nesse casamento? Então parem de buscar a religião e passe a buscar o Deus, que é aquele que é o caminho, a verdade, a vida, Jesus. Porque só Ele mesmo pode trazer a solução para os problemas que nós enfrentamos. Rafael, essa semana nós tematizamos um pouquinho no nosso Instagram o tema da traição. E até veio uma pergunta que as pessoas fizeram que foi: fui traído ou traída pelo meu cônjuge. Se eu perdoar o meu cônjuge, eu preciso voltar a me relacionar? Ou seja, eu posso me divorciar ou não? O que você pensa disso? Eu sempre prego a restauração. Se você está preparada, na verdade o perdão, exatamente, ele tem que acontecer. Se a pessoa vai ficar ou não vai ficar, o perdão é uma coisa, a restauração é outra. Eu sempre prego às pessoas que elas devem dar uma oportunidade para o casamento e tentar mais uma vez. Sempre. Ninguém vai ouvir de mim, separa. Porém, eu sempre vou respeitar a decisão da pessoa. Eu sempre, na conversa, eu nunca dou essa possibilidade para ela dizendo, ele te traiu, você pode se separar se você quiser. Não. Quando alguém me diz, ele me traiu, eu digo o quê? Você precisa perdoá-lo e restaurar esse casamento. E se ela disser, não, mas eu não quero, tudo bem, eu te respeito. Mas não vai ouvir da minha boca como homem de Deus dizendo que ela tem legalidade para poder se separar. E aqui é importante também falar que a questão do perdão, ela vale na questão de pra ti, né? Não vou perdoar o meu cônjuge, ele me traiu e eu perdão é pra ele. Não, é pra ti, porque ele vai te adoecer se tu não liberar perdão. Existia uma forma de tortura, não sei se vocês já ouviram, uma forma de tortura no passado, que ainda não se sabe se foi os piratas ou os romanos, enfim, ainda não se sabe corretamente aonde que era aplicado. Mas se alguém, um homicida que matasse uma pessoa... Assim, mas fala, muito bom. Eles pegavam a pessoa que morreu, O cadáver, e prendiam no corpo da pessoa, e a pessoa ia ter que carregar o resto da vida, o pouco de vida que ela ia ter, porque o corpo ia começar a entrar em estado de decomposição, e a pessoa que estava viva ia morrer viva. Morrer viva, né? Mas também comida pelos vermes. Exatamente. Ia morrer a qualquer momento também, ia sofrer isso. Assim é a sensação de quem não perdoa. Ele carrega um cadáver o resto da vida. E aí, Suzy, você falou muito bem, porque algumas pessoas pensam, ele não merece o meu perdão. Mas não é ele, é você que merece. Porque se você não perdoar, você vai pro mercado com ele, você vai pro restaurante com ele. Aonde você vê o carro dele, você vai dizer, não vou entrar. Você deixa de viver a tua vida por algo que alguém te fez, né? Então você precisa de fato perdoar. E o perdão não é humano. O perdão é sobrenatural, porque quem sente vontade de perdoar? Ninguém. Ninguém. E hoje acordei com uma vontade de perdoar. Seria bom, né? Mas não é assim. O perdão, ele foge da natureza humana. Só que uma coisa é certa, quando você perdoa, aí você sente. O quê? Paz. Aquela angústia vai embora. E alguém deve estar nos assistindo já dizendo, mas você não sabe o que fizeram. Se a gente realmente refletisse o que Jesus fez por nós na cruz, será que nós éramos merecedores disso?
mas ele decidiu nos amar de tal maneira que se entregou na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E nós não podemos perdoar aquilo que alguém fez por nós. A própria oração do Pai Nosso em Mateus 6, Jesus deixou muito claro. Perdoe para que o meu Pai também te perdoe. A Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra o irmão, nem a minha oferta Deus recebe. Então o que é? Tem que realmente consertar, porque é um conselho que você está recebendo nesse momento. Para quê? Para mudar a tua mentalidade nesse sentido. Perdoa. Perdão no original significa deixa ir. Então, quando eu estou perdoando, eu estou deixando essa pessoa viver a vida dela. E não é uma questão onde Jesus diz, peça perdão. Ele diz, não, perdoe 70 vezes 7, é uma decisão. E é melhor ainda se você verbalizar. O pastor Rafael falou antes que amar é uma decisão, e o que você está dizendo agora, perdão também é uma decisão. A mesma coisa. Então, verbalize isso até isso se tornar realidade na tua vida. E verbalizar isso sobre a vida do cônjuge. Às vezes você diz, eu perdoei. Mas você nunca verbalizou isso para outra pessoa que te ofendeu. Sim, não, isso tem que ser feito. Tem que ser feito, tem que sair da tua boca. Perfeito, a verbalização tem que existir. Ela tem que olhar para a pessoa e realmente dizer, eu perdoo o que você me fez. E a questão do perdão também é interessante a gente falar que algumas pessoas acreditam assim, eu vou te perdoar, mas primeiro muda. Não é assim. Condições. É condições. Sim. Se você mudar, eu te perdoo. Não é assim. Esse não é o perdão que Jesus ensinou para o Pedro. O Pedro queria mais ou menos isso, né? Ele disse, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar? O irmão sempre me faz mal, sempre me faz... Se ele mudar, Senhor, aí eu perdoo. Jesus falou, não, Senhor Pedro, você vai perdoar 7 vezes por dia, 7 vezes 70 por dia, se necessário for. Ou seja, te fez mal, tem que perdoar. E se vem agora aquele cônjuge e diz, sim, mas ele já me traiu 3 vezes, tenho que perdoar? Pois é, perdoar sim. Sim. O perdão exato, 70 vezes 7. Mas por ti, porque Exato. Nos casos assim, daí eu digo assim, a gente diz assim, então deixa de ser trouxa, porque Então. se ele já te traiu 3 vezes, tem algo errado também Talvez com a tua posição. tenha uma questão emocional que precisa ser corrigida Isso. tanto da pessoa que está sendo traída como da outra. Exatamente. Tem a questão do caráter, né, dessa pessoa que, porque uma vez pode ter sido, né, uma queda, aquele que pensa estar de pé, a Bíblia diz, cuide para que não é nem quem está de pé, quem Sim. pensa estar de pé, cuide para que não caia. Agora, 3 vezes, né? Ou até 2 vezes já. Sim. Então, mas da minha boca ainda continua a mesma palavra, né? Sim. Perdoa. O perdão tem que existir. Agora, a restauração é com a pessoa. Se ela vai querer ou não, é a vida dela. E, pastor, quando alguém vai casar, voltando um pouquinho antes ainda, quais são os princípios, os conselhos que você dá para que o casal case, tendo, vamos dizer assim, o conhecimento certo, as informações certas, Para abrir uma sociedade. para abrir uma sociedade, para não chegar, Para não falir. para não falir, para não quebrar. Uma coisa muito simples, Mike, que eu prego muito na igreja é essa. Você quer casar? Sim. Perceba os sinais. Quais são os sinais? Como ele trata a mãe dele? Como ele trata o garçom? Como ele trata as pessoas que estão perto dele? Porque você é a próxima vítima. É fato. E você sabe muito bem que no casamento amplia o que é o namoro. Se ele é carinhoso, vai ampliar no casamento. Tem gente que tem uma falsa crença. Quando casar melhora. Minha irmã, meu irmão, deixa de ser ingênuo, não melhora nada. Nada, muito pelo contrário, tem a tendência até a acomodar. Então, a menina não quer trabalhar. Não vai trabalhar quando casar, não adianta. São fatores que a pessoa precisa estar atenta. Isso de forma natural. Agora, existe uma outra questão, espiritual. Poderão caminhar juntos os dois se não estiverem de acordo? Amós diz isso, o profeta? Ou seja, ela está na mesma visão que a sua, ele está na mesma visão, vocês têm o mesmo entendimento, a visão de futuro de vocês, a visão de mundo de vocês é igual. Eu não estou falando de personalidade e temperamento, porque dá certo de qualquer forma. Mas o ideal é o quê? É o foco de vida. E o casamento também ele está focado no ser, o que a pessoa é. Você sabe lidar com isso? Então, o que eu sempre digo a eles também é o seguinte, ela se queixa, ele é assim, ele é grosso. Aí eu digo a ela, você vai conseguir lidar no casamento com isso? Se ele não mudar o resto da vida, ele ser grosso, você sabe lidar com isso o resto da vida? Sim, eu sei. Então casa. Porque tem gente que acha que é Deus que vai mandar o marido e a esposa. E não é, Maico. É livre-arbítrio. Deus nunca poderia violar isso. Ele não pediu para tu usar preto. Hoje. Exato. E estamos numa época onde você não é mais obrigado a casar, você escolheu aquela pessoa. Eu sempre falo. Na época bíblica era bem diferente, né? Exato.
Bem diferente. Eu falo para as pessoas, você só tem o que você merece. A pessoa, blá, 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 você só tem o que você merece. Não, mas eu não Você escolheu, você sabia que era assim. Ah, mas eu pensei que ia mudar. Você foi orientada. Ah, mas eu ainda não via. Ah, então eu não posso responder. Mas quem caminha com a gente, perto, ouve conselhos nesse sentido. Tem que ter a questão do propósito de vida, os dois juntos. Tem casamentos que casam e depois de casar, ele descobre que ela não quer ter filhos e ele quer 3. E aí? nunca conversaram sobre isso? Nunca. Maico, como a gente vai construir uma casa? A gente procura um arquiteto e faz um projeto. Primeiro, nós construímos nossa casa há alguns anos. Eu e minha esposa fomos no arquiteto, levamos um croquis daquilo que nós desejávamos. Ela fez uma planta, coisa mais linda. Fez a planta da casa. A minha esposa falou assim, eu não gostei dessa porta aqui, mas eu gostei. E nós não estávamos preparados para aquela conversa. O que aconteceu? Por causa da porta? Por causa de uma porta. Imagina, por causa de uma porta. Na minha cabeça, cabeçudo, teimoso, eu acreditava que aquela porta era necessária. Ela não era necessário. Fomos para casa, vamos fazer a porta ou não vamos? Cada vez que a gente entrava nesse assunto, gerava uma discussão desnecessária. Mas demorou 3 meses para a gente chegar no acordo. Como que a gente chegou no acordo? Eu cedi. Como sempre, marido é assim, né? Isso acontece lá em casa, né, Suzy? Tua esposa é mais ou menos? Nada, minha esposa é extremamente fleumática, analítica, ela não tem o perfil de dominância, não tem mesmo. Mas eu pensei o seguinte, quem vai ficar mais dentro de casa é ela. Eu praticamente só venho à noite para casa, final de semana, então, como ela tá mais dentro de casa, eu vou ceder. E fizemos a bendita daquela porta. Quando a gente estava construindo a casa e a porta foi colocada, sabe o que aconteceu? Ela disse o quê? Sabe, amor, tu tinha razão, aquela porta ali era melhor aqui. Eu não briguei, não discuti, porque eu entendi que ser feliz é melhor que ter razão. Aí fizemos a porta lá, pedi pro pedreiro alterar na hora, alteramos, beleza. Hoje nós vivemos numa casa que nós amamos estar ali dentro. Mas por quê? Porque ela foi planejada e desenhada. Casamento é igual. Se eu não desenhar no começo, ou seja, essa porta não pode abrir. Ou seja, eu não quero que os parentes venham me visitar sem avisar. Eu não quero aglutinação. Não, eu quero. Se não houver o acordo agora, no casamento vai dar problema. E alguns, na hora do problema, como nós falamos antes, não querem resolver. Não querem buscar ajuda. Simplesmente, eu não devia nem ter casado. E aí começa a liberar a palavra de maldição. Vamos divorciar porque eu não sou feliz. Pelo amor de Deus, gente. Uma coisa pequena, às vezes, que se transforma realmente num volume gigantesco. E aí acontecem essas situações. Né? Tem uma trilha que a gente fez, foi no sul do estado, como é que é o nome? Em Tambezinho, né? Os cânions de Santa Catarina. E antes de entrar na trilha, que é dentro dos cânions, o guia disse assim, cuide bem se no teu sapato tem alguma pedrinha, algum desconforto, alguma meia dobrada. Então a trilha é 2 a 3 horas de caminhada, entra na água, sai na água, passa por pedra, sobe, desce. E ele disse assim, teve várias pessoas que entraram com uma pedrinha no seu sapato ou não perceberam e chegaram lá no meio da trilha ou no final da trilha com o pé machucado, sangrando, e lá eles não conseguiam mais tirar a pessoa sendo carregada pelo percurso difícil. Então eles tiveram que chamar um helicóptero para descer lá no meio do cânion e resgatar a pessoa. E eu penso que serve bem para essa analogia que você falou. É lá no começo da jornada de casal que essas pedrinhas precisam ser tiradas, mesmo que seja um desconforto minúsculo, mesmo que seja algo que você diga, é pequenininho, mas se eu não conversar sobre isso, se eu não resolver isso agora, lá na frente se torna um problema tão grande que daí eu vou precisar de um helicóptero, eu vou precisar de um terapeuta, eu vou precisar de uma intervenção, vou precisar de um milagre, que Deus faça algo grande na minha vida. Mas tem coisas que são humanas que você pode fazer antes, que você pode conversar e resolver antes de chegar lá naquele percurso. Sim. A questão da espiritual ainda falando, a gente falava sobre sinais, né, evidências para poder realmente entender que deve se casar com aquela pessoa. A parte espiritual, a oração, né, Maico? É muito necessário. E na oração Deus mostra quem é a outra pessoa. Só que aí eu não posso ter encantamento. Porque se eu tiver encantado, eu vou casar mesmo Deus sinalizando tudo. Então a ideia, que eu sempre oriento, principalmente os jovens que vêm conversar, a gente quer namorar, vamos orar primeiro. Vamos orar em um período de tempo, 3 meses. Você esperou tanto tempo para ter alguém na tua vida, não erre. Então ore a Deus para quê? Para que Deus mostre de fato quem é a pessoa.
Mas não aquela oração, Senhor, não afasta de mim esse cálice, né? Que não seja um fardo, né? Senhor, me mostra de fato por quê? Porque é uma escolha muito importante da minha vida, que eu vou carregar, que a gente vai caminhar junto o resto da vida, então. E fica atento a todos os sinais. E quando Deus sinalizar, no final Deus pergunta: eu sinalizei. Você vai saber lidar com isso? Sim, então eu abençoo. E já tivesse algum caso onde o casal, ou não sei, a plataforma te procurou, daí você foi conhecer o casal e depois disse, cara, não posso, não vou conseguir abençoar esse casal. Já teve uma situação assim? Não. Não? Não. Porque as pessoas que marcam o casamento são pessoas que têm histórias lindas para contar. Se elas estão escondendo alguma coisa, né? Houve uma situação de um casamento, que você me fez lembrar agora, eu questionei a família. Isso sim. Casal que veio contar a história, eu percebi que ele tinha uma dificuldade com os pais dele. Dele mesmo. Dele mesmo, é. E eu perguntei, ele não quis abrir definitivamente, né? E aí ele falou, meus pais não vêm e tal. Eu disse, nossa, mas né, um dia tão importante, seria importante que seus pais viessem. E eu vi que ali existia uma história de falta de perdão. E aí eu fiquei um pouco inseguro para fazer o casamento deles, até porque ele falou que o pai era violento, então era possível que o pai aparecesse no dia do casamento e fizesse escândalo. E eu, de forma de precaução, eu fui procurar e encontrei a família dele, entrei em contato, não para expor ele de forma nenhuma, mas para saber de fato o que acontecia, porque o filho queria, eu percebi que ele queria, aquela coisa, né? Ele quer, mas não dá o braço a torcer também. E ali aconteceu uma história muito linda de perdão, porque aí eu conversei com o pai aceitou conversar pessoalmente, eu fui conversar e consegui intermediar, e aí unimos o pai e o filho, e houve restauração entre eles, e o pai esteve no dia do casamento. Que legal. Mas eu não disse sim na hora da entrevista. Sim. Na hora que nós tivemos, eu disse para ele, olha, eu vou avaliar bem certinho aqui o cadastro, e eu volto a conversar com vocês, já pensando nessa possibilidade de uma restauração. Isso aconteceu já, mas assim, de negar, não, nunca... Sim, já neguei quando não é o perfil, né, daquilo que eu, como cristão, entendo como é casamento. Então, quando não é nesse perfil, eu não faço. Existem celebrantes que celebram, mas eu não faço, né? Um dos perfis que muitos procuram hoje é a ideia exatamente de não colocar Deus no casamento. Hoje está muito na moda, assim, o humanismo, né? Falar da natureza... Até mesmo que você falou que o amor de verdade é alicerçado no ágape, que é o amor de Jesus. Eu então o amor eros, que é o amor de homem e mulher, por si só, ele é muito pequeno, muito fraco para sustentar um relacionamento. Exatamente. Sabe, Michael, ainda a gente falava ali sobre a questão dos sinais, né, no casamento. Eu sempre ensino as pessoas, aquilo que você conquista em oração tem que ser mantido em oração. E o casamento também, ele não pode de forma nenhuma perder a força, a alegria. O casamento que Jesus estava e operou seu primeiro milagre, acabou a força, acabou a alegria, acabou o vinho que representa a alegria. E todos os casamentos que eu já fiz da minha vida, eu nunca vi ninguém chorar de tristeza. Todos estão alegres. Mas eu já vi alguns casamentos perder essa força, essa alegria. Quando eu fui a Israel, uma das minhas viagens, já fui algumas vezes. Uma delas, eu lembro que a gente foi no Mar Morto. E quando a gente chegou ali na região do Mar Morto, não, na região da Jordânia, no lugar onde, no Rio Jordão, onde supostamente Jesus se batizou, na região da Jordânia. Quando a gente chegou ali, o guia nos orientou o seguinte: bebam água, sem sede. Bebam para não desidratar. E aí, realmente, você tinha que ficar bebendo água constantemente, porque é um deserto de 40 graus, 42 graus, enfim, umidade zero praticamente. 400 metros abaixo do nível do mar, enfim, uma série de fatores que vão te desidratar se você não beber água mesmo sem vontade. E o que a gente orienta os casais também é a mesma coisa. Não deixa o casamento desidratar para buscar água. Sim. Beba. Também E aí isso. entra o trabalho maravilhoso que vocês fazem, Maico. As mentorias, Infelizmente, eu preciso te corrigir. É? A gente acredita na prevenção. A gente veio com essa ideia pro Brasil. Vamos investir naqueles que ainda não casaram. Eu acredito que Deus nos chamou para fazer isso. Sim. Mas hoje a gente tem atendido justamente os casais desidratados. São os que procuram. Os que procuram ajuda. Não, mas os casados, como eu falava, os casados mesmo tem que, porque eles casam e acham que não precisa mais. Talvez eu não passei direito a ideia. Nós temos, o pastor Patrick esteve com vocês aqui, né? O pastor Patrick e a pastora Rose. Eles têm um trabalho dentro da igreja hoje que é o pit stop, que é a parada para manutenção.
E eu bato nessa tecla quando eu anuncio na igreja. Você que é casado, precisa fazer... Ah, mas meu casamento... O meu casamento, eu tenho uma história de 31 anos de namoro, noivado e casamento. Eu, quando teve o primeiro pit stop na igreja, eu sentei e fui receber. Eu sou pastor da igreja. Se eu tivesse uma arrogância, uma soberba no coração, eu ia dizer, eu sei isso aí tudo. Nada, eu sentei, eu e minha esposa, e fomos edificados. E esse exemplo eu dou para a igreja. Então, hoje, a gente tem pessoas, sim, que fazem o pit stop, que estão com problemas, mas uma boa parte, por causa da instrução, por causa da orientação do conselho, elas acabam fazendo para quê? Para ter essa manutenção. Essa Então, consciência é legal, é. por isso que eu falo para vocês, o trabalho que vocês desenvolvem, ele é fantástico porque alcança essas pessoas, e você que está assistindo, invista no seu casamento. Porque se você não investir no seu casamento, você vai investir muito alto em um advogado. Isso é certo. Casamento que não há investimento, não tenho dúvida nenhuma. E as pessoas acham, investimento é você colocar numa ação, na bolsa de valores, em alguma coisa, é comprar um imóvel, é ter um apartamento, é ter uma renda passiva, é comprar um carro, apesar de comprar carro não é um investimento, Passivo. é um baita de um passivo, mas que seja. Só que o capital humano, ou seja, você investir no teu relacionamento, no teu casamento, seja fazendo uma parada ou uma mentoria, ler um livro, fazer algum curso, as pessoas acreditam que tem menos valor. Então elas preferem investir só no valor material, mas não no valor espiritual ou emocional que pode estar capacitando a vida delas e mudando a vida delas. Sim, essa ideia do pit stop ela é muito boa, porque as pessoas acham que casam e que tudo vai fluir automaticamente. E se isso não acontecer, não era para ser mesmo. E daí elas se separam. Acaba usando essa desculpa, né? Que não era para ser. A questão do investimento... Exatamente. Quando a gente fala de investimento no casamento, muita gente já pensa, mas eu não tenho dinheiro para investir. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver Mas de pegar pra na pizza mão... você tem. Né? E outra, pegar na mão e no centro da cidade e dar uma volta. Quanto tempo faz que você que está me assistindo não pega na mão da sua esposa para dar uma volta? Na rua. Entendeu? É um beijo, é um abraço, é um afago, é estar perto, é um elogio, é uma palavra. Eu desafio as pessoas que estão nos assistindo ao que agora mesmo pegar e mandar um WhatsApp. Eu te amo, um coração. Abrir a porta do vamos carro. pegar o link. Agora você pega, faz uma pausa nesse vídeo. Isso Se aí. você tá olhando ele sozinho, você manda alguma mensagem pro teu cônjuge se ele não estiver com você. Se ele estiver com você, você para e dá um beijo na boca agora do teu cônjuge. Olha aí, Mostra que você ama ele e já aproveita e compartilha esse podcast com outras pessoas. Joga ele nos grupos de WhatsApp que você conhece, compartilha com o teu cônjuge, faça ele chegar em quem precisa chegar. Nós temos aqui um convidado de honra com conteúdo precioso, isso precisa chegar nas pessoas. Que bom. Obrigado pela dica aí, já aproveitamos ela Mas também. é uma coisa tão simples, né, Sim. Michael? E às vezes a gente faz com as pessoas, nós somos tão tolerantes e amáveis com as pessoas, e dentro de casa nós não somos. Isso tem que mudar. O teu filho, ele tem que ouvir que ele é amado. A mulher, ela foi criada diferente do homem. O canal sensorial principal do homem é a visão. O que o homem vê vale muito. O coração do homem é a visão. Já a mulher é a audição. Então, o que a mulher ouve é muito importante. E toda vida que nós, os homens, falamos à nossa esposa que nós a amamos, o que acontece? Nós blindamos ela. E ela, no momento de vulnerabilidade, ela nunca vai cair. Por quê? Porque quando alguém disser pra ela, você é bonita, ela vai dizer, eu sei, meu marido fala isso pra mim todos os dias. Mas se o marido não fala... Então, Michael, e esse é o grande problema. Eu conheço pessoas de caráter, assim, incrível. Mulheres de caráter mesmo, e que caíram. E alguém diz, meu Deus, mas como que aconteceu isso? Não faltava nada. Talvez faltava, o mais importante, que eram palavras. Porque tem homens que têm uma mentalidade de que se não faltar a provisão financeira, é o suficiente. Mas não é. A mulher tem uma necessidade de ouvir que é amada. Então, porque a palavra caráter, ela na originalidade é rocha, é pedra. Ou seja, ela é imutável. E só que alguém uma vez disse assim, água mole em pedra dura, bate até que fura. E é verdade. A mulher que não ouve que é amada, a mulher que não recebe elogios em casa, é chamada de mal amada. E o que é uma mulher mal amada é insuportável. Toda mulher que é insuportável, você diz, ela é mal amada. E às vezes a culpa nem é dela.
A É do culpa marido. do marido que não diz que ama. E aí ela tá trabalhando, ela tá na sociedade, e um bonitão lá chega pra ela e diz, você é bonita. Pronto. E nem precisa ser bonito. E então, mas, Suzy, tu falou tudo, porque eu já vi mulher, tem gente, né, que diz assim, nossa, ela largou o marido, era tão bonitão, e pegou aquele cara que, meu Deus, é o cão chupando a manga. Mas o que que é? Ele fala coisas bonitas que ela não ouvia em casa. E os homens acham que as mulheres só se interessam, né? Ela nem vai dar bola, ele nem é bonito. É, exato. Bem assim. Até desse tem jeito. uma estatística que nós usamos nos nossos eventos que 86% das esposas não acham seus maridos bonitos, mas simpáticos. Olha, A gente faz a eu não brincadeira. sabia dessa. Lembra, marido, quando você olhava pra tua esposa, você via ela como a mulher mais linda do mundo? Lembra, esposa, quando você olhava pro teu marido lá no namoro? Não era bonito, mas era simpático. Daí os homens se identificam. Daí os homens se identificam, Mas a importância da comunicação, mais uma vez a comunicação, né? A comunicação assertiva, na verdade. Então o homem precisa. Por que que a mulher, não sei, eu não sou mulher, quem poderia responder é a Suzy, né? Mas a mulher tem essa necessidade literal de ouvir elogios, de ouvir que é amada. Uma mulher que ouve que é amada, uma mulher que recebe elogios, o lar é transformado. Porque o lar, eu vejo assim, me corrijam por favor, eu vejo que o lar, quem dita o ambiente, a ambiência é a mulher. Se a mulher estiver bem, tudo flui dentro de casa. Agora, se a mulher não estiver bem, tudo vira um tumulto, tudo vira uma guerra, tudo é difícil, você tem até Atmosfera medo de falar. pesada. Exatamente. Sim. E o que que o marido precisa? O marido tem que amar a esposa, diz, o que que ele precisa? Você falou, a esposa precisa sentir então, elogio, se sentir sim, amada. O que que o sim. marido precisa sentir E da isso esposa? isso está em Efésios, né? Quando Paulo diz que o homem ele deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. E amar a esposa tem que dizer, não é só dar presente. É importante, a mulher gosta disso, mas a mulher gosta muito mais de que junto com o presente venha eu te amo, você é importante. E o homem, o que ele precisa é da submissão da mulher. E essa é uma palavra difícil hoje, né? Porque nós vivemos uma sociedade em que falar de submissão, as mulheres já tem até algumas que vão querer sair. Não saia, vamos até o final. Fica aqui, gente, Fica calma, aqui. Deixa eu calma. continuar falando sobre isso. Aham. Submissão, mais uma vez Eu a ia religião... perguntar, o que que você entende como submissão e o que que é entendido Então, como submissão? submissão, a palavra submissão significa estar sob a missão. De quem? Do seu marido. Porque o homem está submisso a Cristo, que é o cabeça do relacionamento, mas a cabeça do lar, e o cabeça da mulher é o marido. Então ela tem que estar submissa a ele. Agora, a religião pregou muitos anos que submissão é uma mulher calada dentro de casa e se ensinou para tudo. E não é isso. A palavra submissão, ela significa, no original, ser entregue. Ela significa estar apaixonada. E ela significa admiração. Então, uma mulher submissa é a mulher que está entregue ao seu marido, é uma mulher que é apaixonada por ele e que admira ele. Então, qual é a dificuldade de uma mulher ser submissa? Porque se uma mulher está entregue ao seu marido, é apaixonada por ele, é uma mulher que admira ele, ela vai ter dificuldade em obedecer uma instrução? Nenhuma. Mas para vocês dois que são teólogos, não seria muito mais sábio? Eu olho com meio criticismo esse versículo, tá? Eu me identifico com as mulheres. Mas Porque- você concorda com ele com o que que ele falou? Eu concordo, sim. Mas não teria sido muito mais sábio colocar, ao invés de submissão, colocar respeito? Então, a palavra... Porque o que que acontece? A originalidade do texto é essa. E a gente tem que estudar o contexto histórico da época. Né? Tem todo esse peso de conotação e de avaliação. Se fosse hoje, com certeza seria mais fácil colocar essa palavra. Porque não deixa de ser, né? A mulher precisa, sim, de fato, respeitar o seu esposo. E o respeito não está a obediência também? Só que a palavra submissão, ela realmente, para os dias de hoje, ela é bem polêmica. Mas por causa... Suzy, é o que eu falava há pouco. Por causa daquilo que a religião pregou. Sim. A religião pregou que submissão é a mulher escrava. Eu até, uma vez uma pessoa veio no Instagram pra nós, ela falou assim, ó, não gosto que o meu marido, ele dê carona pra outras mulheres indo pra igreja, e o marido já tinha traído ela, alguma coisa assim. E daí, o marido disse, o pastor me mandou buscar as outras mulheres pro culto pra igreja, e ele mandou que você seja submissa a mim. Não. Ali daí é um abuso de autoridade, Claro. ali não é submissão. Isso aí E não eu é acho não- que é nesse sentido que você fala, Isso é né? autoritarismo, né, Michael? E outra coisa, a imprudência do próprio pastor fazer isso. né? Total. Você vai buscar as outras mulheres, mas tua esposa vai junto contigo. Jamais vai entrar uma mulher dentro do carro com você sozinho. Pior ainda com o histórico que já
já Eu denunciava. digo né? que é polêmico porque eu venho, assim, de famílias cristãs e tal, de várias gerações. E eu tenho gerações dos meus avós, bisavós, que, sim, eles iam pra igreja, sim, sim. Mas era um negócio dessa coisa controversa do submissão em casa, porque da mulher acaba sendo uma trouxa mesmo, porque não, tá escrito na Bíblia que tem que ser submissa. E daí faltava conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque falta o conhecimento. Hoje seria, o meu povo está sendo destruído por excesso de Sim. conhecimento. Também Então, a tem mesma essa. coisa do respeito lá é a mesma coisa aqui. Porque hoje qualquer um também pode ir na internet procurar fazer a fonte lá não sei da onde e dizer que aquilo ali é real e pronto. O meu filho, vocês têm filhos também, meu filho tem 8 e às vezes ele vem, pai, ontem ele veio, pai, sabia que existe um anjo e o nome dele é tal? Ele falou o nome, eu falei, filho, onde que tá na Bíblia? Ele falou, não, pai, existe sim. Eu disse, onde você viu isso? Ele viu num videozinho. E aí ele disse, não, eu vi num vídeo, eu disse, filho, o pai já conversou com você, que nem tudo que você vê na internet é real. Então, para nós que somos cristãos, essa questão espiritual, nós sempre vamos para a Bíblia. A Bíblia não fala desse nome, filho. Não existe esse anjo. Ah, então tá bom. Né? Então, nesse contexto, você vê que realmente os antigos sofriam muito com essa questão de submissão. E aí vem os filhos, os netos, e não concordam mais com isso. E não tem que concordar mesmo. Sim. Só que, por outro lado, veio o extremo. Ou Que daí é o seja, feminismo nesse sentido. exatamente. Então Sim. eu não preciso porque eu alcancei um lugar na sociedade e nós somos iguais e o meu marido não manda em mim, não devo satisfação. Ontem eu vi uma estatística mostrando que era na Alemanha, nos Estados Unidos e na Austrália, se não me engano. 54% mais ou menos das mulheres entre 20 e 35 anos, elas não têm companheiro, ou seja, não são casadas, não têm 53%? mais 50%. Mostra que elas querem viver independentes, porque elas têm, sei lá, um trabalho, estão fazendo carreira, mas elas não querem depender de um homem. Sim. E eu acho que isso mostra um pouco essa crise de identidade, porque faz parte da identidade feminina a questão do cuidado, do prover, do ser mãe, do cuidar do lar, dessa atmosfera emocional. Faz parte da identidade masculina ser o provedor, o protetor, aquilo que a gente vê lá em Efésios e vê em outros textos bíblicos também. Então, a identidade do homem, eu creio que está sendo destruída. Você vê isso num filme, o homem é colocado como banana, como desengonçado. Quase todos os filmes que a gente vê que tem a Até o figura... Cristão, a gente Até assistiu nos- A Estrela de Belém, que é um filme bem legal para Natal, agora para as crianças. E o José da Maria também é colocado como Eu assisti. engraçado, como Como Exatamente. o bananão, como aquele que não sabe. Sim. E as mulheres são colocadas com atributos mais masculinos, como liderança, aquela pessoa que sabe. Não que mulher não possa liderar, mas tem algumas coisas próprias dos gêneros. Isso é uma desconstrução de forma geral. Sim. Ou como é que tu vê? Não, eu vejo como você também. Todo extremo é perigoso, né? Então, durante muitos anos a mulher tinha esse estigma de ser inferior, tal, que infelizmente era o cenário que nos apresentavam. E de repente ela conquista, e é louvável mesmo o lugar que as mulheres conquistaram, sem dúvida nenhuma, mas há um princípio. E esse princípio não pode ser violado, que é o princípio da submissão, é o princípio da autoridade do homem. Não pode ser desconstruído, não pode ser desconstruído. O problema é que hoje, o acesso a tanta informação, as pessoas acabam acreditando que vão para os extremos, né, Michael, Suzy? Vê a mãe, aquela mulher calada dentro de casa, sofrendo ofensas, e de repente ela não quer isso para minha vida, e aí vai para o extremo, e também não quero o homem, quero ser independente. E aí um dia vai ter, sim, mas vai ter um sério problema no relacionamento porque ela não vai se submeter ao seu marido. Porque na cabeça dela, ela que tem que ter a rédea, ela que tem que ser a cangaceira de saia, eu sempre uso na expressão. Cangaceira de saia. Tô brincando aqui, tá? Mas às vezes o que acontece é isso. Mas você vê na Bíblia também, por exemplo, Acabe e Jezabel, né? Acabe também era um cara que era omisso, e a Jezabel que era a mandona e tal. E o que aconteceu? O reinado teve problema, os filhos cresceram com problema de identidade. E hoje nós temos uma geração de filhos com falha na identidade. Por quê? Porque não tem o pai como o homem da casa. Tem a mãe. E aí existe toda uma euforia que acontece na mente dessa criança e ela cresce nesse ambiente onde a mãe que a abandona, ele já vai se acovardando, se ajojando e já procura uma mulher também no mesmo sentido. Por quê? Porque
É o que ele conhece. A coisa da mãe de dar essa segurança e tal, né? Aquela coisa materna, que já é da mulher, isso de forma potencializada, aí o cara depois é um banana por quê? Não sabe fazer nada. Eu tive uma situação de um casal que eu tive que conversar, porque os dois vieram conversar comigo e disseram assim, pastor, a gente quer se separar, divorciar. Eu disse, mas por quê? Não aguento o egoísmo do meu marido. Mas eu sei que ela era dominante. Aí eu perguntei, o que que é egoísmo pra ti? Egoísmo? A gente foi no mercado e daqui a pouco ele vem com um iogurte. E eu Um perguntei só. pra quem é? Ela disse, um só. Mas pra quem é? Ela disse, é pra mim. Ele falou, é pra mim. Tá, e pra mim? Ela disse. Aí ele olhou assim com a maior cara de banana e disse, eu só peguei pra mim, tu também quer? E foi lá e pegou, tá, tudo bem, tem ali um quadro de egoísmo e tal pra ser trabalhado. Aí eu falei assim pra ela, sabe por que que ele é assim? Porque ele não sabe fazer diferente. Porque ele aprendeu em casa assim. Ele começou a chorar e disse, é verdade. Porque a minha mãe que é a minha referência. Eu disse, sabe por que ele casou contigo? Porque tu é referência pra ele. E se você não fizer hoje, ele não vai fazer. Então o que que eu vou fazer? Porque eu não quero. Primeiro, tu vai ter que ajudar ele. Tu vai ter que ensinar, você vai ter que delegar a ele. Mas meu marido não faz nada. Ensina, ajuda. Não tenho paciência, vai ter que ter. E para de fazer tudo por ele. Exato. Né? Ele não é teu filho. Exatamente. Não é teu filho, é teu marido. E ele tem que ser. E a mulher, ela precisa, de fato, de alguém que lhe dá segurança. E se ele não dá, ensine, porque às vezes ele vem dessa geração aonde que havia a mamãezona lá que cuidava de tudo e ele acabou se entendendo que a vida é assim, que o mundo é assim, que casamento é assim, mas não é assim. Não pode ser assim. E dentro desse processo, eu vejo que muito do que tem deturpado isso é o que se aprendeu de pai e mãe. Como é que você vê que nós, como pai e mãe, como casal, a gente pode estar fortalecendo a identidade dos nossos filhos, daqueles que serão a próxima geração? Investimento de tempo na vida dos filhos é muito importante. Eu venho de uma geração que meus pais trabalhavam dia e noite e para nos sustentar e nós ficávamos com os avós. Aí nós tínhamos uma educação sem limites, uma série de falhas na nossa disciplina. E agora nós somos uma nova geração e temos uma oportunidade de mudar esse cenário. Eu posso ser igual ao meu pai e usar isso como desculpa. Meu pai foi assim, como muitos usam desculpa em vários aspectos, culpando a família. Como também eu posso olhar e dizer assim, eu não vou ser como meu pai. Eu vou trabalhar sim, vou trazer sustentabilidade para dentro da minha casa, mas eu vou dar a atenção necessária que a minha família precisa. E alguém vai dizer assim, mas eu não tenho tempo. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpas. Isso é fato. É questão de prioridade. Prioridade, exato. A minha rotina, ela é extremamente acelerada. A igreja que eu sou pastor é uma igreja de 2.000 membros. Eu atendo todos os dias um gabinete. Eu tenho uma série de líderes que caminham comigo. Eu tenho todas as mentorias que eu faço. Eu tenho celebrações de casamento. Eu tenho algumas empresas, negócios. A minha rotina, ela é extremamente acelerada. Mas se você pedir para o meu filho e para minha esposa se eu tenho tempo para eles, eles vão responder positivamente. Que eu consiga encontrar tempo no meio dessa rotina para estar com eles. E não é tempo, não, é tempo de excelência. De estar junto com eles, se desconectar totalmente. Agora é a minha família. Eu vou viver eles, eu quero aproveitar eles. Cada minuto que a gente tem é de suma importância. Criar memórias, né, Maico, Suzy, na mente dos nossos filhos. Esses dias nós conversando, meu filho, e ele falando algumas histórias, e eu vi quantas lembranças que ele tem no coraçãozinho dele. E eu, outro dia, estava com um dos meus irmãos, o César, e nós conversando, numa viagem que a gente foi, eu disse assim, meu César, se a gente tentar lembrar, assim, da nossa família, meus pais são separados há muitos anos, mas quando eles eram casados e nós estávamos juntos, nós não temos lembranças, assim... As nossas lembranças foi, meu pai tinha uma lanchonete e nós se resumia a trabalhar. Nós não tínhamos uma lembrança de uma viagem que a gente fez. Não temos. Nós não temos. As lembranças que nós temos, ainda nós dois conversando, é eu e ele. Eu e meu irmão... tu com teu irmão sem os teus pais. Eu e meu irmão temos muitas lembranças. De brincar e tal, em alguns lugares. Mas com meu pai e com a minha mãe presentes, são muito poucos. E isso eu não quero deixar para o meu filho. E esse é o conselho que eu dou a você que está nos assistindo também. Deixe um legado, deixe memórias no coração dos teus filhos. É jogar uma bola, é brincar de balão, é ir para a piscina, é fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ir para o parque. E às vezes o que eles precisam é 5 minutos. Sim. Não é muito mais do que isso.
Então nós precisamos criar isso no coração dos nossos filhos, porque e ensinar o filho no caminho que se deve andar, né, Maico? E o melhor caminho é a palavra. Se eles não caminharem futuramente, não é mais tua responsabilidade, porque você os ensinou. Agora, se desviou. Agora é ele com Deus. Mas o meu papel é orientar meu filho, o caráter, a honestidade, a palavra de Deus, mostrar a importância de estar com os irmãos, congregando, indo à igreja. Meu filho é um apaixonado pela igreja. E eu vou dizer para vocês que eu conheço filhos de pastores que não vão à igreja, que não querem saber da igreja. Por quê? Porque a igreja roubou o papai. E eu não. O meu filho ama a igreja porque a igreja não me rouba. Não me rouba mesmo. E toda a igreja sabe que entre a igreja e a minha família, a igreja perdeu. Amém. Porque eu casei com a minha esposa e eu, diante do altar de Deus, eu falei que eu estaria com ela o resto da minha vida. O ministério, na escala de prioridades, ele não é Deus. Número 1 é Deus, minha vida com Deus. Segundo lugar é a família. Depois, e muitos confundem a igreja com Deus, né? E não é, não é. Né? Então, e por isso, então, eu tenho um lar harmonioso. E quando as pessoas entendem isso, de investir na vida do seu filho, da sua esposa, criando essas memórias afetivas, cara, são memórias que vão ficar ali no inconsciente, no subconsciente. Em algum momento eles vão, lembrei do meu pai, lembrei. A gente foi para lá, fizemos isso. Isso é uma coisa assim que você ganha o seu filho. Isso é muito transparente, perdoador. E não se intimidar também, a gente falava sobre perdão, né? De ter que pedir perdão às vezes para os teus filhos. Eu já fiz isso diversas vezes para o meu filho, de pedir perdão a ele, de ser fiel na sua palavra com os seus filhos, com a sua esposa. Se eu prometo algo para o meu filho, eu cumpro, porque eu sei. Eles cobram, ele cobra mesmo. Esses dias, ele estava no culto, aí ele falou assim, pai, quando acabar o culto, vem logo para casa, não vai fazer lanche, porque às vezes acaba o culto, os irmãos querem fazer um lanche e tal. E quando acabou o culto, eu acabei atendendo uma pessoa ali na igreja mesmo, e eu cheguei um pouquinho mais tarde. Ele olhou para mim e falou assim, ó, pai, você me deu a palavra que você não ia fazer lanche. Eu disse, o pai não fez lanche, filho. Inclusive, o pai até trouxe para casa um lanche para nós dois comer juntos. Ah, então por que você demorou? É porque o pai teve que atender, e ele super entende. Mas o que é? Entendeu? E na mesma hora eu pergunto para ele, o pai pede perdão para você, porque o pai combinou o horário, o pai não chegou no horário. E não é fraqueza isso. Muito pelo contrário, isso é força. Seu filho vai aprender a pedir perdão também quando errar. Né? Então, esses são os princípios da palavra são extraordinários, né, Maico? Amém. Quando você aplica ele dentro do teu casamento, no convívio com os teus filhos, não tem como dar errado. E vigiar também, né? Quem são os amigos dos seus filhos? Tudo isso é muito importante. Um dia um irmão me procurou e disse assim, pastor, aquela família que vem à igreja, ela tem uma filha. Como que é essa menina? Eu falei, rapaz, eu não sei. Eu conheço eles assim, superficialmente, a gente já teve uma conversa, mas eu não conheço ela no dia a dia dela, na escola, como ela é. Mas pelo que eu sei, é uma família boa, né? Uma menina que nunca deu problema pros pais. É porque a minha filha criou amizade com ela. E a minha filha não cria amizade com ninguém sem primeiro eu saber quem são os amigos dela. Nossa, eu olhei aquilo e disse, que legal, que legal. E os pais não estão mais se importando com isso, Maico. Não, eles estão jogando a criança na frente da tela. O importante é que eu não me incomode, vai cuidar da tua vida. Exato, os pais não querem mais educar seus filhos, eles acham que é a escola que vai educar. Inclusive eu estava numa escola e a diretora dessa escola, ela disse assim, era uma escola pública, quando as crianças completam 12 anos, elas estão à mercê dos pais. Isso. Eles tratam elas já como adultos. Apesar de serem pré-adolescentes. Independentes. São pré-adolescentes ou adolescentes, mas ainda dos 12 aos 16, dos 12 aos 18, tem uma responsabilidade dos pais sobre as crianças. Sim, sim. Mas tem garotada aí de 7, 8 anos que os pais não estão mais nem aí. Uma cena muito triste que aconteceu foi um dia que uma tia lá, que é professora do Ministério Infantil lá da igreja, veio contar pra mim. Ela disse, meu pastor, eu fiquei muito triste hoje, porque uma criança veio chorando, e eu perguntei por quê. Porque quando eu falei assim, ó, vamos fazer uma atividade, ela disse, eu não vou fazer. Ela começou a chorar. Aí ela perguntou, por que você tá chorando? Ah, porque eu fiz a de Páscoa e levei pra casa. E quando eu mostrei pro meu pai, o meu pai nem deu bola. Nossa, gente. Entendeu? Não para. O que ela mais queria era o reconhecimento do seu pai nesse Ela momento. que tá lindo, vem cá, me dá um abraço, né? Parabéns. E a gente sempre pensa em, ai, que coisa mais nada a ver, né? Tá, filho, né? Só que é um trauma já no coração dessa... Olha a Com memória. certeza. Como a gente pode criar memórias positivas, Sim. essas coisas causam memórias negativas. E essa ainda tá ligada à igreja daí, né? Então, o pior é isso. Sim. Pior é isso. Mas é aquela história, né? Dentro da igreja não quer dizer que... Sim. Né? Mas é assim, como criança, ela trouxe um desenho pro pai, e o pai
desaprovou. Quando ela for adulta, ela vai trazer o marido, vai falar de um desempenho profissional, o pai vai tratar ela da mesma forma, como se fosse aquele desenho. Sim. Então, E você acredita que ela ainda vai levar alguma coisa pro papai? não, ela nem vai levar, Ela já ela vai, mostrou ali que ela não queria mais desenhar Sim. porque a ela vai alegria procurar em outro lugar. Aí o namorado ela não vai apresentar pro pai. O pai nem vai saber quem é. O trabalho que ela vai conseguir. As coisas certas e erradas que ela vai fazer na vida. Aonde que ela deveria ter um ombro de apoio, que seriam seus pais. É por isso que muitos jovens hoje recorrem aos amigos, recorrem aos pervertidos, para ter conselhos em tantas áreas. Por quê? Porque não se sente seguro em abrir seu coração para papai e mamãe. Eu fui pastor muitos anos de jovens. Eu era pastor auxiliar do ministério da igreja na época. E eu cuidava de jovens. E o que mais a gente ouvia era isso. De jovens vir e dizer assim, pastor, me dá um abraço. Nossa. Cara, imagina, de eu abraçar e a pessoa começar a chorar, 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 e ela olhar pra mim e dizer assim, ó, eu só queria isso do meu pai. Entendeu? Então, essas coisas eu me emociono porque, cara, eu não consigo ver um mundo assim. Ele tá aí, é real, eu sei que o mundo é assim. Alguém vai dizer, ah, esse cara vive fora da realidade. Pode ser que sim, mas a minha realidade não é essa. O meu filho, eu abraço ele todos os dias, eu amo, eu beijo ele todos os dias. Meu coração cortou semana passada quando eu cheguei na escola e ele falou assim, deixa eu ir entrar sozinho, pai. Chegou nessa fase aí, né? Mas o que que é, cara? Nossa, eu quero curtir cada momento do meu filho. Esse menino tá crescendo, daqui a pouco ele vai bater asa, vai voar, entendeu? Então eu quero realmente aproveitar cada momento que eu puder. Esse é o conselho que eu dou pra cada papai e cada mamãe, né? Ah, não fiz até agora, comece a fazer. Eu sempre falo para os pais que têm menina, principalmente. Quando a menina entra naquela fase de virar mocinha. Cara, se eu fosse pai de menina, eu ia pegar minha filha naquele dia, levar ela para jantar, dar flores, presentes, dizer que ela é linda, é maravilhosa, porque ela tá com os hormônios todos alterados, ela não tá entendendo nada disso. E ela vai ter um super-herói ali, que é o pai dela. Então não é qualquer bonitinho que vai chegar com um buquezinho de flor que vai conquistar o coração dela. E eu ia dizer para os meus filhos adolescentes que eles é para cuidar das meninas. A gente tem ouvido de traumas de meninas que elas querem até mudar de sexo porque elas não querem mais ser meninas, né? Nessa fase de adolescência, tu começa a ser bulinada, os meninos começam a passar a mão na tua bunda e tu não tem referência. O que eu faço com isso agora? Exato. Essa é a geração que a gente vive. Sim, porque as músicas que hoje se escuta né, de novo, menina se pega, mas é outro tema. É outro tema. Rafael, muito obrigado que isso, você estava conosco até agora. E tenho certeza que os ensinamentos são preciosos. Você que está aqui já sabe qual é a tua tarefa. Se você está aqui e chegou na conclusão, eu preciso fazer algo na minha vida, no meu casamento, para que ele não fique assim como ele está, não é normal a gente ter problemas. Quer dizer, é normal a gente ter problemas. É normal a gente não buscar ajuda. Exatamente. E não fazer alguma coisa. Seja você congregar numa igreja, fazer um curso, fazer uma mentoria, fazer alguma coisa, se mexa. Faça a tua parte. Pastor Rafael, você tem um último recado? Você tem algum convite, alguma rede social onde o pessoal pode te acompanhar? A minha rede social principal é o Instagram. É @Pastor Rafael dos Anjos. Pastor Rafael dos Anjos. Entra ali, todo dia eu publico conteúdo, uma palavra, uma oração. E a igreja em Timbó, na igreja Remanescentes, também tem o Instagram, Remanescentes do Reino. Vamos linkar aqui embaixo. Ótimo. Só entrar aí no link, você já vai acompanhar toda a programação da igreja. Nós temos uma programação bem acelerada, assim, com bastante eventos. E você é meu convidado para participar de um dos nossos cultos também. Lembrando que nós não pregamos religião, nós sempre vamos pregar a relação, o relacionamento com Deus. Então, indiferente da sua crença, você é nosso convidado. Deus abençoe. Obrigado, Maico. Obrigado, Suzy. Que alegria poder estar com vocês aqui. Amém. Que Deus te abençoe também. Amém.